Mudamos o formato, porque assim, recebi feedbacks importantíssimos informando que o algoritmo, ele resolve, não é resolve a palavra, propaga, não é propaga também, performa. O algoritmo performa melhor nessa janela. E aí assim, em terra virtual, o algoritmo é rei. Não é nem rei, é Deus. E assim, como eu não quero ir contra Deus, perdemos o quê? Minha obra de arte, que já tava ficando famosa aqui no fundo. Porque isso aqui, ó, não aparece. Mas tá aqui. Fiquei pensando se eu falaria o que eu vou falar. Não porque é polêmico nem nada, mas porque eu entendo que é um assunto complexo. Porque eu vou falar sobre a profissão de escritor, mas que ao mesmo tempo tem que se considerar o mercado, o público, o leitor, como se comporta o público brasileiro, como que se comporta o mercado editorial brasileiro, entendeu? Não vou entrar nesses assuntos. Vou focar aqui no escritor e uma coisa que anda me angustiando. E aí, como eu já falei aqui, esse ano de 2022 foi um ano que eu decidi me comprometer com a carreira de escritor e roteirista. E aí isso exigiu várias ações e vários pequenos comprometimentos que a gente está conversando aqui ao longo desse processo de vídeos. Mas um deles foi sentar e trocar uma ideia, conversar. Fui conversar com quem já está aí escrevendo, fui conversar, fui ouvir agentes literários, fui começar a tatear o mercado literário, que não era onde eu estava super engajado ali. Fui ouvir palestras de roteiristas, fui ouvir, assim, fui conversar. E sempre que essa conversa começava, vinha uma perguntinha que era: mas você tem outro trabalho, né? E aí isso é um negócio, é sobre isso que eu quero falar, entendeu? E aí por isso que eu disse no início, eu sei que exige um assunto muito mais complexo, mas eu quero falar sobre essa mentalidade de que o escritor ele precisa ter um outro negocinho pra poder, porque a escrita não pode ser tipo a renda principal, sabe? Quando fala assim, você é contador, você é médico, você é advogado, nunca vem uma perguntinha do, mas você tem um plano B? Porque assim também, nenhuma decisão de profissional é garantia de sucesso de nada, né? E o argumento pode até ser tipo, mas é porque a gente não sabe se a pessoa é boa, né? Não sei se a pessoa escreve bem ou não escreve bem. Bom, como qualquer profissão, você tem que estudar e você tem que praticar e você tem que fazer por onde. Ninguém nasce advogado defendendo um processo, ninguém nasce fazendo um corte dando ponto, ninguém nasce fazendo conta matemática. Então, assim, todo mundo aprende e desenvolve uma carreira. Até porque, convenhamos, não são todos os contadores, médicos e advogados que são bons, não é mesmo com muito estudo. Então, a questão não é muito essa, a questão não é muito talento ou não talento pra coisa. E aí isso tá martelando na minha cabeça tem tempo, porque aconteceu até essa semana aí, recente. O Matheus Solano foi no Lady Night, e aí ele tava falando sobre o Félix, que foi o personagem que ele fez numa novela, e ele contando sobre o retorno que ele recebeu, ouvindo de pessoas, enquanto o personagem e a novela mudou o diálogo dentro da casa das pessoas e tal. E uma carta que ele recebeu de um menino falando que foi pela novela que o pai, pela primeira vez, abraçou ele, dizia que amava, e foi a primeira noite que ele não dormiu no inferno. E isso é muito forte. A escrita transforma vidas. Seja em livro, seja em crônica, seja numa poesia, seja numa série, seja num filme, seja num pequeno texto de Instagram, assim. Só que pra isso transformar vidas, exigiu que alguém sentasse na frente do computador por horas, dias, semanas, quem sabe meses, anos, pra criar aquilo. Porque você não sempre cria uma frase muito incrível da noite pro dia. Tudo bem, existem pequenos gênios, não estamos falando dos pequenos gênios aqui. Ser escritor é sentar e escrever um livro inteiro de graça. Pra quem sabe, talvez vender. É uma dedicação e um comprometimento com aquilo pra chegar eventualmente na mão de alguém e transformar essa vida. E aí o meu pensamento é um pouco esse, assim, por que isso tá tão entranhado na gente, assim, como sociedade mesmo, sabe? Em vez da gente, valorizar e elevar uma pessoa que decidiu transformar vidas através da escrita, cara, tinha que ser celebrado, entendeu? E não
não existe medo. Porque eu sinto que existe medo, existe uma... Normal também, né, assim... Por isso, porque tem um mercado, porque tem uma... Estou falando, é um assunto muito complexo. Eu entendo essa complexidade e acho que é um diálogo muito maior do que o que eu tô propondo aqui. Mas o que eu tô propondo aqui também é uma autorreflexão de cada um olhar pra si e falar, eu tô celebrando, sabe? Pô, eu leio tanta coisa massa, assim. Precisou alguém sentar e escrever aquilo, sabe? Alguém se preocupar em pensar e refletir sobre aquilo. E não valorizar, ter medo de que alguém que sonha em fazer isso, mas é foda, né? Se você pensava em ter uma outra profissão, sabe? E esse medo passa, pelo menos passou pra mim, assim, eu cagado, assim, desesperado o tempo inteiro, sofrendo. Eu já nem escrevia por medo de me dedicar à carreira de escritor e daí ficava, porque eu quero escrever, só que eu também não fazia, porque eu ficava, meu Deus, eu tô falando que não vai dar certo. Aí começa uma paranoia muito louca na cabeça, assim. Então acho que é essa nuvem do... Você tem um plano B, né? Você tem um... Mas assim, e se não tiver, e se quiser só se jogar e ser, sabe? Assim, e hoje tem isso também, hoje tem tantos caminhos, sabe? Eu fiz um negócio, fiz por conta própria um e-book e botei lá. E aí você tem a internet, por mais maluco que seja esse algoritmo, é uma forma de democratização. Você pode jogar ali, você pode buscar, você pode contratar uma gráfica e você mesmo arrumar uma graninha, bancar aquilo, fazer um acordo e faz você a sua publicação, é algo independente, tenta vender. É trabalhoso, mas é trabalhoso como qualquer coisa, é trabalhoso como um médico que tem que estudar sei lá quanto tempo para poder estar lá fazendo uma cirurgia, é trabalhoso quanto um advogado que tem que entender não sei de quantas leis para poder defender alguém. E é isso, é trabalhoso e tá tudo bem ser trabalhoso. A minha questão é o medo, é essa perguntinha que fica do tipo... Complicado isso aí que você escolheu, entendeu? Valorizar, cara, eu acho que a gente tem que valorizar. Eu fico pensando assim, quando alguém chegar pra você e falar assim, então, tô pensando aqui, o que você quer da sua carreira? Tô pensando em ser escritor. Que foda! Vai, porque assim, você pode transformar vidas fazendo isso, entendeu? E aí o escritor talvez vai falar, mas eu não sei, porque né, o mercado é tão difícil. E aí você, sabe, tem que falar, não, mas assim, você acredita em você? Vai! Entendeu? Porque às vezes a gente precisa de um incentivo também. Porque a gente tem que começar a revolução de algum lugar, entendeu? Tem que começar, porque assim, não dá pra manter isso entranhado, entendeu? Assim, eu acho. E tudo bem, eu também acho porque é minha profissão, vai ser ótimo ter isso, mas assim, e quem tá vindo, entendeu? Porque assim, é isso, esse negócio de com 17 anos a gente tem que escolher uma profissão, tem que fazer uma faculdade, se a gente valoriza, apoia e diz isso é muito foda, entendeu? Aí o negócio vai, assim, porque daí você propaga a ideia, a pessoa não tem medo, a pessoa se dedica, a pessoa confia, não vai dar certo, sabe? E vai dar, olha aí, um monte de gente trabalhando, gente. Tem como dar certo agora. Que não dá mais pra ter medo. Não dá pra ter medo. Esse negócio do medo é um negócio que assim, trava. E não dá pra travar, entendeu? Porque assim, tem muitas vidas sendo transformadas, gente. Muitas vidas. Com as coisas que alguém parou pra escrever. E de graça. Alguém parou para escrever de graça para quem sabe talvez ganhar um dinheiro lá na frente, mas que quando você leu transformou sua vida. Que valor que você vai pagar por alguém que transformou sua vida? Que valor é esse? Sabe? Quanto que se paga por isso? Quanto que se paga por um diálogo familiar que não se tinha antes, mas que um filme fez abrir o diálogo? Quanto que se paga por um abraço honesto entre pai e filho que uma novela fez e que reinou-se a paz naquela casa? Qual é o valor disso? Financeiro, qual que é? Porque assim,